pouquinho, tá? Olá, pessoal. Eu vou estar apresentando um pouco sobre fibra óptica. Meu nome é Arthur Cadori, sou da 7ª fase do curso de Tele. Eu vou estar dando primeiro uma introdução sobre os tópicos que eu vou estar explicando. Então, vou seguir o slide aqui. Bom, eu escolhi alguns tópicos relacionados mais ao meu estágio, né, de uma empresa, na empresa onde eu trabalho atualmente, que eu tive mais contato. Eu escolhi não pegar tanto os tópicos propostos pela professora para o trabalho, decidi pegar um pouco mais sobre o que eu tinha mais conhecimento, que eu já tinha um pouco mais de experiência, que já foi desenvolvido ao longo do meu estágio, né? Então, os primeiros tópicos são mais da linha que a professora tinha passado, né? A fabricação da fibra óptica. Daí ali já começa com algumas diferentes densidades de cabo, vou estar explicando um pouco sobre qual que é a densidade, as diferentes densidades de cabo, né, qual a aplicação de cada um, onde que você coloca ele, onde é que você normalmente vai achar. Os splitters, né, são tipo switches de fibra, né, e o funcionamento, como eles funcionam, tal. A fusão, tanto o processo de fusão, quanto a máquina, né, como funciona para fazer a fusão e qual é a máquina que você utiliza. O lançamento do cabo na rede externa, né, lançamento aéreo nos postes. A perda de potência, que a fibra tem desde o provedor até o cliente. Redes FTTH, Fiber to the Home. E redes FTTB, Fiber to the Building. Beleza? Então, eu vou começar falando primeiro sobre a fabricação da fibra óptica. Bom, a fabricação da fibra óptica, a gente vai ter 3 subtópicos que eu vou estar dando uma aprofundada neles aqui. Os materiais utilizados no processo de fabricação, né, matéria-prima, os componentes que são utilizados para processar essa matéria-prima, o processo de fabricação em si e a montagem do cabo, né? No caso, o cabo pronto para ser entregue, pronto para ser comercializado e ser utilizado tanto em um provedor de internet, em uma instalação, né? O cabo que pode ser utilizado na prática. Bom, os materiais utilizados no processo de fabricação da fibra óptica são os seguintes. Primeiro, a gente tem o tubo de vidro, né, a matéria-prima, o que constitui, de fato, a fibra óptica, né? O ácido fluorídrico, ele serve para limpar o tubo de vidro, tirar qualquer óleo, qualquer coisa que tenha na superfície do vidro para os próximos processos. Nos processos seguintes, as pessoas elas tomam mais cuidado para não tocar o vidro com as mãos nuas, né? Normalmente usa luva e tal. Trabalham normalmente em um ambiente hermético para garantir que não vai ter poeira nem nada em cima do vidro e que a fibra saia limpa, porque qualquer sujeira que tenha dentro ou fora do tubo na hora da torre de pré-forma, né, que diminui o diâmetro do tubo e transforma ele em uma fibra, né, em um tubinho bem fininho, se tiver qualquer sujeira do lado de dentro, vai impedir que a luz passe por ali. Então, é bem importante que o tubo esteja bem limpo na hora de trabalhar com ele. Outros materiais que eles vão estar utilizando no processo vão ser o silício germânio, em forma gasosa, né, um gás químico, que contém esses dois elementos químicos aqui. Eles vão formar a camada que fica do lado de dentro do tubo, uma camada branca que serve para refletir a luz. Então, quando você injetar o laser do lado de dentro da fibra, ela vai refletir até chegar do outro lado. E para criar essa camada de, vamos dizer, um espelho do lado de dentro do tubo, é utilizado um gás. Esse gás ele é aquecido até começar a formar uma camada branca, e essa camada branca reflete a luz. E por último, a gente vai ter a resina acrílica. Ela vai servir para criar uma camada protetora na parte externa da fibra, né,
na casca da fibra, digamos assim, ela também vai dar a cor da fibra. Então, quando tem uma fibra, vem várias tonalidades de fibra que você, para depois com cabos de alta densidade você conseguir descobrir qual que é a fibra que você vai ter que fazer a fusão, essa fibra tem que ser diferenciada, né? Não dá para ficar testando sempre de uma ponta a outra da fibra, porque senão os técnicos iam perder muito tempo, né? Ele também para facilitar a documentação nas fusões. Então, as fibras elas têm várias cores e essa cor ela é determinada pela resina acrílica que protege a fibra, né? Bom, o processo de fabricação. A primeira etapa do processo de fabricação é limpar o tubo, como dito anteriormente. Então, o tubo ele é submerso em um banho corrosivo de ácido fluorídrico para limpar qualquer óleo, qualquer coisa que tenha na superfície interna ou externa dele, para garantir que ele vai estar limpo para os próximos processos. Em seguida, ele é fundido a outro tubo, né, como dá para ver nessa imagem aqui, em um torno mecânico, né? Então ele é bem alinhado, onde as duas superfícies, tanto externa quanto interna do tubo, ficam coincidindo perfeitamente. E é utilizado alguns maçaricos para esquentar essa boca do cano aqui, do cano de vidro, né, do tubo de vidro, e os tubos se fundem. Em seguida, é inserido o gás de silício germânico, como dito anteriormente, que cria essa camada branca aqui, ó, que dá para ver bem nesses tubos aqui, nesses 4 tubos de vidro aqui. Essa camada, ela serve para garantir que a luz vai passar, tal. Como dito anteriormente, ela só é criada a partir da alta temperatura quando o gás é inserido lá dentro. Então, o gás ele é inserido, o tubo é bem aquecido, e daí o gás forma uma espécie de fuligem na superfície interna do tubo que faz com que a luz bata e reflita ali. O próximo processo é colocar o tubo em uma torre de pré-forma. Então, aqui, o tubo entra, né? Ele é preso nessa haste aqui de maneira vertical. E aqui, o tubo ele é tracionado por esse enrolador aqui. E ele vai dentro de um forno. Então, aqui nessa região aqui, o tubo é aquecido até perto do ponto de fusão do vidro, onde ele começa a ficar bem maleável, e daí começa a descer, como se fosse um líquido, né? Um líquido meio grosso, meio viscoso. E daí o enrolador vai puxando esse vidro para baixo. Ele ainda vai manter a forma de tubo, então ele vai ter um furinho no meio, né? Vai, lógico, cada vez o diâmetro vai tornando mais pequeno e o comprimento vai se tornando cada vez mais grande, mas ainda assim vai ter um furo no meio, né? Ele vai ser um tubo ainda, não vai ser uma haste maciça. Depois tem um medidor óptico de diâmetro, é um laser, que serve para garantir que o diâmetro vai estar correto, qualquer coisa fora disso vai ser cortada fora para que a fibra tenha um diâmetro correto, não pode ser nem maior nem menor. Depois aparece aquela camada de revestimento aqui, que é o revestimento de acrílico, né? E também nesse processo aqui, o acrílico, como ele é uma resina ainda, né? Então, é passado uma resina, então depois é aplicada uma luz ultravioleta para garantir que aquela resina vira um sólido e esse sólido vai proteger a fibra. Depois tem algumas roldanas que são feitas para levar a fibra pela máquina até chegar no enrolador. E daí, por fim, o enrolador que enrola tudo em uma bobina, né? Em uma bobina de fibra que depois vai ser usado no processo de fabricação do cabo em si. Tá. Aqui como eu dito agora há pouco, é a parte onde você pega e coloca a resina, ela se transforma, ela recebe um banho de UV, de luz ultravioleta, e se torna um cabo, uma proteção sólida, né? Não é mais uma resina líquida como na foto anterior, é uma camada sólida em volta do tubo da fibra. Aqui dá para ver diferentes cores que a fibra assume, dependendo do acrílico que você colocar. Então, aqui dá para ver uma cor verde, aqui é um marrom ou cinza, algo assim.
E aqui tem um elemento de tração, que é um cabinho de aço. Né? Isso aqui acredito que seja um drop de 2 fibras. Assim, a montagem do cabo agora. Bom, o que foi construído até agora é só isso aqui, ó. É a camada de refração, que é essa parte aqui, que vai até 125 micrômetros, fibra óptica aqui. Só que não dá para utilizar esse cabo aqui porque ele é muito frágil, né? Não dá para utilizar ele, não dá para aplicar ele na prática, na rua, porque ele é muito frágil. Então, a etapa seguinte, né, na montagem do cabo, é revestir essa fibra colocando algum material que consiga tanto tracionar, limitar a tração para garantir que a fibra não vai esticar até quebrar e também garantir que a fibra ela não vai torcer. Então, aqui no caso é usado um plástico, um polímero, uma outra fibra de fortalecimento para garantir que a tração não vai exceder a tração da fibra e uma camada de plástico para garantir que a fibra ela não vai ser suscetível ao tempo, ao clima, né? Sol, chuva, essas coisas não vão influenciar aqui para o cabo não apodrecer, não quebrar ao ficar exposto no tempo. Aqui tem uma outra imagem que mostra como a fibra ela deve se comportar em um cabo de um pouco mais alta densidade. Eu vou estar explicando mais detalhadamente depois, mas aqui tem várias fibras, alguns tubos, né, que são conjuntos onde tem várias fibras passando dentro de um único tubinho, similar a esse aqui. A fibra de novo, a fibra de fortalecimento e a capa do cabo. Que já dá para ver o código de cores, né, para diferenciar na hora de fazer as fusões. Mas eu vou estar falando tudo isso aí mais para frente com detalhes. Agora, os cabos ópticos. As diferentes densidades de cabo, né, onde cada cabo é aplicado. Primeiro a gente vai estar falando do cabo low friction, né, ele é mais utilizado em acessos ao cliente, então normalmente clientes em FTTH, clientes que você leva a fibra até a casa do cliente, são utilizados esses cabos, são de baixíssima densidade, uma única fibra no cabo, né, uma, duas fibras no máximo. Depois vai ter um mini RAD 6, ele é mais utilizado já em algumas redes para juntar os cabos de low friction, então ele fica meio que intermediário entre os cabos de alta densidade e os de baixa densidade, né? Ele é feito para fazer essa ponte aqui entre esse e esse, e os cabos de alta densidade, de 24 fibras para cima. Esses caras você vai encontrar eles normalmente em backbone ou em cabos que normalmente vão até algum provedor, algum data center, algum POP, algum lugar onde o link de internet está chegando até a tua casa, né? Ele está saindo de lá para vir até a tua casa. Esses cabos aqui depois vão se dividir nesses aqui. Então, por exemplo, um cabo de 24 pode se dividir em 2 mini RA de 12, né? Ou 4 mini RA de 6. E depois esses mini RA de 6 podem se dividir em cabos de low friction, né? 6 cabos de low friction. Lógico, respeitando que cada cabo vai atender um único cliente, né? Mas mais para frente a gente vai ver que normalmente você não vai atender dessa maneira em uma rede uma rede óptica, né? Normalmente com uma fibra você vai atender mais de um cliente. Bom, primeiro a gente vai estar falando do low friction. O cabo de low friction normalmente ele é utilizado dentro das casas dos clientes. Então ele vai vir da rua, vai vir do poste, né? Da primeira vai vir de um cabo maior, né? E vai chegar até a casa do cliente. Um cabo de maior densidade vai vir dentro da casa do cliente, onde ele vai conectar no equipamento ativo que vai fornecer a internet para o cliente. A foto do cabo seria mais ou menos isso aqui, né? Varia, pode ter mais de uma fibra, mas normalmente você vai achar uma só. Nas tecnologias mais atuais é uma só, né? Uma única fibra consegue tanto transmitir para a casa do cliente como do cliente para o provedor, não precisa de duas fibras, uma de ida e uma de volta. E a vista de perfil do cabo seria essa aqui. A gente tem o mensageiro, ele serve para dar atração para o cabo, é esse carinha aqui, para garantir que o técnico não vai forçar demais o cabo e acabar quebrando a fibra.
porque é bem complicadinho depois de... Tem que arrancar todo o cabo e jogar todo o cabo que está com a fibra quebrada fora, e tem que saber o ponto que quebrou. Então, ele serve para garantir que em uma curva dentro do duto de telecom que está passando dentro da casa do cliente, da parede, né, ele não vai quebrar a fibra por forçar demais o cabo, né. É claro que o ideal é sempre passar um fio guia antes, principalmente para esses cabos aqui, porque eles são mais delicados, mas ele já vem com esse reforço aqui para tentar dar uma ajuda para garantir que o cara não vai acabar quebrando sem querer o cabo, né. Depois tem alguns elementos de tração. Esses caras aqui, eles ficam mais próximos à fibra, por isso que eles existem, né? Tipo, não é o único elemento de tração, não é só esse cara aqui. Esses caras, como eles ficam mais perto da fibra, eles servem para garantir que a fibra não vai ter uma curvatura mínima, né? Porque se exceder o raio de curvatura mínima da fibra, ela quebra, né? Não pode torcer demais, não pode fazer uma curva muito fechada com a fibra. Então, esses caras aqui, eles servem para tentar não deixar a fibra tão mole, não ser fácil de dobrar ela dentro do duto de telecom, para garantir que ela não quebre. E daí, esse pontinho azulzinho bem pequenininho ali no meio do cabo é a fibra óptica. O dutinho de fibra óptica, dá para ver que está aqui em verde, ó, esse cara aqui. De um lado e do outro, são os mesmos de tração vizinhos à fibra, e aqui está o mensageiro. Bom, em seguida nós vamos ter o mini RH de 6, 12 fibras. Como dito anteriormente, eles são feitos para ligar o low friction aos cabos de mais alta densidade, né? O 24, 36 fibras, cabos que normalmente são ligados ao provedor. Isso não significa que o mini RH de 6 e o de 12 eles precisam necessariamente ser ligados a um cabo de alta densidade. Eles podem, sim, chegar até o provedor diretamente, sem precisar passar por um cabo de alta densidade. Nos provedores mais pequenos isso é mais comum, porque você não vai atender uma densidade tão grande de pessoas, então um cabo de 12 fibras consegue suportar. Agora, com provedores maiores, ou em troncamentos maiores, em backbones maiores, daí você precisa ter um cabo com mais densidade, o low friction até o provedor diretamente, porque o low friction é um cabo que é feito para ficar no clima. Então, no caso, ele sempre vai ser ligado a algum outro cabo que é autossustentável, que é um cabo desse estilo aqui. Então, o low friction não pode ser levado até o provedor, mas o mini RH de 6 ou 12, eles podem sim ser levados até o provedor sem problema nenhum. Qualquer cabo que seja autossustentável, que possa ter ficado no clima, autossustentável é cabo que não precisa de nada que o sustente no poste, né? Ele mesmo fica suspenso. Então, significa que quando você esticar ele é feito para ser esticado e ficar suspenso daquele jeito lá, sem nada no meio dele, né? Só com as pontas ligadas nos postes, suspensas nos postes. Isso aqui é um mini RH de 12 fibras, né? Dá para ver que é 12 por causa de todos esses pontinhos que tem aqui dentro do tubo luze, esse carinha aqui. E esse carinha aqui, ele pode sim ficar no tempo, então você liga ele direto no low friction, que vai se ligar na casa do cliente, e depois a outra ponta vai pro provedor, ou vai ligado num cabo de mais alta densidade, sem problema nenhum. Falando um pouco sobre as fibras aqui, esse cara tem 12 fibras, para identificar com mais facilidade, cada uma tem uma cor, né? Então, tem um código de cores, que eu vou estar mostrando depois, ele serve para garantir que quando o técnico for fazer a fusão, se tiver uma documentação correta do cabo, ele vai saber qual fibra ele tem que fazer a fusão, para qual cabo depois, né? Para qual emenda, em qual lugar ele vai ter que fazer a fusão. Quando não tem isso aqui, que não é tão comum de achar um cabo que tenha uma densidade de 12 fibras e não tenha cor nas fibras, né? Mas quando não tem isso aqui, o cara tem que fazer uma medição em cada ponta para ver qual ponta que está conectada a um ativo ou qual ponta que ele deve fazer a fusão. Então, normalmente você vai achar algumas cores ali dentro desse cara, e em cabos de mais alta densidade você vai achar uma cor até mesmo no próprio tubo luze, porque vai ter mais de um tubo luze. Cabos com mais de 12 fibras, o máximo que um tubo luze atende é 12 fibras dentro dele. Então, por exemplo, esse carinha aqui, ele ainda, tanto 6 quanto 12, eles têm um tubo luze só. Um tubinho desse com as fibras só. Agora, um cabo que tenha
por exemplo, 24 fibras, ele já precisa ter 2, porque você não pode colocar todas as fibras dentro de um único tubo luz desse. Falando um pouco sobre o perfil do cabo, como eu já disse, aqui tem o tubo luz, aqui tem as fibras dentro dele, aqui são 2 elementos de tração, isso aqui, essa parte preta aqui do cabo, ela é grossa desse jeito aqui, porque ele, como eu dito, ele é um cabo feito para ficar no clima, então ele precisa ter uma camada grossa para suportar tanto o sol, quanto a chuva, quanto qualquer coisa que seja que tenha do lado de fora, num clima externo, né? E esse pontinho aqui, ele serve para quando você decapar o cabo, tá vendo que ele está aqui em laranja? Se você quiser decapar mais, você não precisa ficar cortando o cabo em perfil e puxando fora essa parte preta. Você pode simplesmente puxar esse fiozinho laranja, decapar só um pouquinho que nem tá aqui, e puxar esse fio laranja para lá, que ele vai rasgar o cabo aqui, ó. Ele é um elemento de tração, ele vai rasgar a capa do cabo aqui, e daí você consegue tirar 1, 2 metros tranquilamente de capa, de cabo, de uma forma bem rápida e bem tranquila, né? Sem precisar acabar usando um alicate ou alguma coisa aqui, ou um decapador, e acabar cortando ou tubo luz ou um elemento de tração nesse ponto aqui, né? Então, você só puxa esse fiozinho e ele decapa o cabo para ti. Bom, falando aqui sobre um pouco mais sobre os cabos de alta densidade. Eles são do modelo AS80S, eu peguei eles na Furukawa, né? A AS vem de autossustentável, tá? Cabo que se sustenta no poste sem precisar de nenhuma cordoalha, nem nada que segure ele lá, né? Sem um elemento para segurar ele lá, para sustentar ele. Ele mesmo se sustenta. 80S é o modelo, daí aqui são 24 fibras, 36, 72 e 144. Decidi trazer sobre esses carinhas aqui, que são os mais comuns de achar, né? Cabos com mais fibras do que isso aqui já não é tão fácil de achar. Normalmente, nem esses aqui, né? Normalmente se usam cabos de 24, 36, mais de um desses aqui, porque quando tem um rompimento num cabo tão denso como esse cara aqui, tem que fazer as fusões do cabo todo. Então, é um processo mais rápido fazer em cabos de 24 do que cabos de 144, por exemplo. Mas é lógico que tem lugares que você não vai poder usar cabo de 4 cabos, 5 cabos de 24. Você vai ter que usar um cabo grandão de 144. Um backbone, por exemplo, é o caso, né? Então, aqui falando sobre... Esse aqui é um cabinho de 36 fibras, né? É um modelo AS80S, 36 FO. É um modelo de perfil dele. Então, o que a gente tem aqui dentro? Um elemento de tração, são 6 tubo-luz no total, e em cada tubo-luz você vai ter 6 pontinhos, 6 fibras dentro dele com código de cores diferente. Então, no caso aqui, a gente vai ter um tubo-luz verde e um amarelo, 4 brancos, e dentro de cada um desses carinhas aqui, você vai ter 6 fibras com as mesmas cores. A hora que você quiser a fibra número 12, por exemplo, você vai ver, opa, aqui é o tubo-luz 1, aqui é o tubo-luz 2. Quando você vai lá e conta a fibra, você vai chegar na fibra 12, por exemplo. Daí tem uma malha externa de fibra, similar a essa aqui. Serve para dar mais tração ao cabo, né, sustentação ao cabo. E por último, uma camada de polietileno, que nem nos outros cabos AS, como os mini radiantes, que são feitos para sustentar o clima, né? E aquela camada aquele pontinho de ripcord que serve para você puxar e decapar o cabo. Aqui também é uma foto do cabo de AS80S. Dá para ver que os tubulos eles são torcidos, né? Eles ficam meio que em espiral dentro do cabo. E aqui tem uma foto também dele do mesmo cabo. Esse aqui é o mesmo cabo, tá? Todas essas imagens aqui você dá para achar na Furukawa, lá no site da Furukawa, na parte de vendas, no catálogo de produtos deles, vocês vão achar essas fotos aqui. Agora falando um pouco especificamente sobre os 144 fibras, eu quis trazer esse cara aqui para ver mais ou menos como fica um cabo quando ele tem bastante densidade, né? Essa aqui é uma tabela de cores padrão, mais ou menos assim que todas as tabelas de cor vão se parecer, vai mudar um pouco aqui no tubo-luz e nas fibras, dependendo da densidade do cabo, mas é um negócio parecido com isso. Essa aqui é da própria Furukawa, essa tabela aqui, né, do cabo, do modelo deles, a AS80S, de 144 fibras.
Aqui está uma foto do cabo, mais ou menos assim que ele se parece. Eu não sei muito bem por que tem esse tracejado vermelho, eu nunca vi esse tracejado vermelho num cabo de 144 anos, mas enfim, foi essa imagem que eles tinham lá. Mas dá para ver que esses tubuluzes aqui, eles são praticamente o mesmo código de cor daqui, ó. Esses pontinhos mais fininhos aqui são as fibras, tá? Então, por exemplo, eu fiz lá a documentação desse cabo aqui, eu quero fazer a fusão da fibra número 46, por exemplo. 46 vai estar aqui, ó, essa carinha aqui. Então, o que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que procurar o tubo marrom, o tubo luz marrom. Então, ele vai até aqui, vai achar o tubo luz marrom. E dentro do tubo luz marrom, ele vai ter que procurar a fibra de cor roxa, lá dentro. E daí ele vai achar a fibra número 46 certinho. Lá na frente, quando ele for fazer a fusão lá no provedor ou no cliente, ele vai no mesmo tubo marrom, e na fibra roxa, e vai fazer outra fusão. E daí os cabos, as fibras, elas vão estar conectadas. É um jeito prático de conseguir documentar 144 fibras de uma maneira rápida. O único problema é que o cara tem que ou ter essa tabela ou decorar ela inteira, né? No meu trabalho lá, eu tinha um técnico que sabia mais ou menos ali qual que eram as cores. Lógico que não de um cabo de 144, mas de um cabo de até 24 fibras, o cara sabia mais ou menos qual que era a fibra que tinha, qual era o tubo e qual que era a fibra de cada um que correspondia ao número, né? Lógico que também tu não precisa saber qual que é o número de cada fibra. Só precisa saber qual que é a fibra qual que é o tubo e qual que é a fibra que você fez a fusão de um lado e saber achar ela no outro lado. Não é muito difícil de achar. Se, por exemplo, o cara fez a fusão da fibra verde de um lado, ele vai saber do outro lado que ele só tem que procurar a fibra verde. E pronto. Falando um pouco sobre os cabos submarinos, eu nunca tive muita experiência com eles, né? Porque não é um negócio tão comum assim de ver nos pequenos provedores, principalmente, mas consegui entender um pouco sobre esses caras é que eles funcionam da seguinte forma: você tem os tubuluzes aqui no meio deles, e todas as fibras dentro deles, algumas camadas de proteção e isolamento da malha externa de condutividade do cabo, né, que serve para transmitir, similar a um cabo de 144. Né? Normalmente, eu acredito que esses cabos aqui, eles sejam mais de alta densidade, porque não vale a pena você passar um cabo caro desses, né? Porque com certeza um cabo que precisa até de próprios amplificadores de sinal, não é um cabo tão barato assim de se passar, e principalmente porque ele vai percorrer longas distâncias. Então, normalmente quando é feito um pedido, é lançado um cabo novo, é uma distância bem longa e é um cabo bem caro, então, por metro, né? Então, provavelmente, o cabo tem uma grande densidade para garantir que quando você lançou, você não vai se preocupar depois com capacidade de sinal, com capacidade de processamento de um lado ao outro. Essa malha mais externa de metal aqui, acredito eu que seja, não tenho certeza, né? Mas acredito que seja a malha que alimenta os amplificadores de sinal aqui. Porque como os amplificadores de sinal são amplificadores ativos, eles precisam de potência para funcionar, né? O sinal está vindo com... Tá começando a perder potência e chegou no amplificador. O que o amplificador tem que fazer? Ele tem que pegar o sinal exatamente igual, ao mesmo formato, tudo, e ele tem que elevar aquela potência. Ele tem que dar um ganho de potência no sinal. Só que como é que ele vai fazer isso? Ele precisa de uma potência para entregar para o sinal. E essa potência, ela tem que vir por tensão, tem que vir por corrente, tem que ter potência chegando no amplificador para ele poder alimentar o sinal da fibra, para poder amplificar o sinal. E onde é que o amplificador vai arranjar eletricidade debaixo da água? A eletricidade tem que vir pelo próprio cabo. Então, esses elementos metálicos aqui, eles levam tensão até o cabo, até o amplificador, para o amplificador poder para ele poder funcionar e aumentar o sinal da fibra, né? Aumentar a potência da fibra. Bom, entramos em outro tópico agora, né? Splitters e seu funcionamento. Os splitters nada mais são do que switches. Pense em um switch
de par metálico, né, um cara que vai entrar uma porta de RJ45, vão sair 7, por exemplo, em um switch de 8 portas vai ter uma entrada e 7 saídas, né? É mais ou menos assim que funciona para os splitters, só que tem algumas diferenças. A primeira, e mais importante de todas, é que os splitters, eles não são componentes ativos da rede. Eles não são. Eles não precisam de potência para funcionar. Pelo contrário, eles tiram potência do sinal. Eles atenuam o sinal. Pouco, mas atenuam. Isso significa também dizer que conforme a minha rede óptica vai evoluindo, ou seja, os ativos nas pontas da fibra vão evoluindo, ou seja, eu tinha um equipamento fraco de 100 mega, daí ele evoluiu para 1 giga, por exemplo. Daí eu vou querer trocar minha rede para uma rede de giga, para atender o cliente em giga. Como é que eu faço isso? Eu teria que trocar tanto o aparelho que está no provedor, quanto o aparelho que está no cliente. Se fosse uma rede de par metálico, qualquer rede que não seja de fibra, eu vou ter que trocar todos os equipamentos que sejam ativos entre o provedor e o cliente. Então, se tiver, por exemplo, um switch lá no meio, se tiver um amplificador, se tiver uma antena, se tiver qualquer coisa no meio que não funcione em giga, eu vou ter que trocar para poder funcionar em giga. Tudo tem que estar com a capacidade mínima em giga para que o cliente tenha uma internet em giga. Só que na fibra não. Na fibra, como o splitter ele não é um ativo, não é um componente ativo, é um componente que só atenua, eu não preciso trocar ele. Ele continua lá, ele continua funcionando, você aumentou a capacidade dos ativos das pontas e o splitter continua tranquilo. Ele continua podendo transmitir o sinal em giga, sem problema nenhum. Dentro dos splits vão ter duas classes de splits, os balanceados e desbalanceados. Vou estar explicando um pouco mais detalhadamente sobre eles. Bom, primeiramente eu vou estar explicando sobre os splits desbalanceados. Isso aqui é uma foto de um splitter, né, como ele é fisicamente, né, na vida real. Ele tem uma entrada, aqui vai vir a fibra da rede, né, do link que está chegando do provedor. Ele vai entrar dentro desse tubinho de aço aqui, bem similar ao tubo de emenda, só que ao invés de ter também um plástico em volta, aqui não, aqui é tudo metal. Dentro desse cara, é uma fusão tripla, é uma fusão entre a ponta da fibra de entrada e as duas pontas de saída, e tem um prisma no meio. O prisma serve para dividir a luz em dois caminhos. Então, no caso, tem uma entrada e duas saídas aqui, esse prisma, a luz aqui vai bater dentro dele e vai ser dividida nas saídas aqui correspondentes a esses dois carinhas aqui, essas duas saídas. O prisma, ele é arranjado de um jeito onde, no caso dos desbalanceados, saia mais em uma fibra do que em outra, beleza? Eu trouxe também uma tabelinha aqui sobre os splits desbalanceados mais comuns no mercado de telecom, né, para compra e para implementação. No caso, o único que é uma exceção à regra de desbalanceados e balanceados é o 50-50, porque ao mesmo tempo que esse cara aqui ele é desbalanceado, ele também é balanceado, porque as saídas de potência desse cara aqui, ele entra dentro da tabela de desbalanceados, né? Tá vendo que tá aqui na tabela de desbalanceados, ele tá aqui no meio com um modelo, só que as saídas dele não são desbalanceadas, elas são saídas iguais, portanto não são desbalanceadas, né? Agora, todos os outros modelos, daí não, aí é desbalanceado mesmo. Por exemplo, agora aqui, ó, esse 4060 aqui, o que significa isso? Esse modelo de splitter é um modelo onde você vai ter 100% de entrada aqui, ou seja, veio um sinal com uma potência X aqui, e nas saídas você vai ter 40% em uma das fibras e 60% em outra das fibras. Então, se eu entrei com 100% de sinal aqui, em uma eu tenho 40%, em uma eu tenho 60%. É um negócio simples, beleza? E daí os modelos mais comuns são esses, né? 1 para 99, 2 para 98, e assim vai. Até o 50-50. Do lado eu trouxe na tabela também a parte de perdas de potência, né? Os splitters, eles são equipamentos que não precisam de
de energia para funcionar. Isso que difere eles difere a rede de fibra óptica de outras redes de telecom. Ela é passiva, ela não precisa de componentes ativos no meio, só nas pontas. Então aqui ele não vai precisar de energia para funcionar, ele vai dividir o sinal sem energia. Pelo contrário, ele vai consumir energia do sinal, ele vai atenuar um pouco a potência do sinal para funcionar. Em seguida, a gente tem aqui, né, o splitter com a respectiva potência, né? Então, por exemplo, aqui o 50-50, ele vai ter uma perda de mais ou menos 3,6 dBm. O de 40-60 vai ter entre 4,7 a 2,7, mais ou menos isso. E dá para ver que quanto maior for a diferença entre uma ponta e outra, maior vai ser a faixa de perda, né? No caso, o splitter de 1 para 99, por exemplo, que é o que tem mais diferença de potência, ou seja, em uma perna vai sair 1% da potência de entrada, e em outra vai sair 99%. No caso desse cara, ele pode ter até 22,5 dBm de atenuação ou 0,5. Ele pode estar dentro dessa faixa ali, de 22,5 até 0,25, né? Mais ou menos isso aí. Beleza? Bom, seguindo, a gente tem os splitters balanceados. A diferença desses caras para os desbalanceados é que esses caras vão ter a potência nas saídas igual. Então, essa que é a diferença básica. O aspecto físico deles também muda bastante, né? Porque agora a gente vai ter mais de uma saída em um único... Mais de duas saídas em um único splitter. Lembra do 50-50 que eu tinha falado agora há pouco? Então, ele é a mesma coisa que esse 1 para 2 aqui. O que significa esses númerozinhos aqui? O 1 de entrada e esse 2 a saída. Então, por exemplo, esse 1 para 2 é um splitter igual ao 50-50. Você vai ter uma entrada de 100% e duas saídas que vão corresponder se somadas da entrada. E como elas são balanceadas, elas têm que ter a mesma potência. Resumindo, é uma entrada de 100% e duas saídas de 50%. E agora o de 1 para 4, por exemplo, a gente vai ter uma entrada de 100% e 4 saídas de 25%. Sempre as saídas vão ter que ter a mesma potência. O de 1 para 8 vai ser 2,5, o 16 vai ser menos ainda e tudo mais até os 64, que já é um splitter mais grandão, assim. Normalmente as empresas de telecom elas vão usar até no máximo ali 32 e 64, ele já é mais difícil de ser usado, principalmente conectorizado, porque se quebrar um desses conectores, tem que jogar o splitter inteiro fora. Se ele não for splitter de fusão, né, se for splitter de conector, uma dessas portas vai parar de funcionar a hora que eu quebrar ela. Então, e é um equipamento muito frágil. Então, o ideal é não trabalhar com uma densidade tão alta. Lógico que tem lugares onde não tem como fugir, vai ter que usar assim mesmo. Mas, nesse caso aqui, dá para trabalhar com ele desse jeito. Falando ainda sobre os splits desbalanceados, aqui a gente tem outros modelos de splits desbalanceados. Aqui eu trouxe algumas fotos para ver mais ou menos como é que é. Esse aqui é um splitter de 1 para 4, que eu falei anteriormente ali, uma entrada de 100%, 4 saídas de 25%. O splitter de 1 para 8, uma entrada de 100% e 8 saídas aqui. Aqui já começa a ficar um pouco mais complicado, já tem uma densidade um pouquinho maior, né? Tem que tomar muito cuidado, porque essas fibras, elas não têm nenhuma proteção, nem nada, elas são aquela fibra nua lá que a gente viu no processo de fabricação, elas são bem frágeis, então, né, é complicado de trabalhar com esses caras aqui, tem que tomar bastante cuidado. E o de 1 para 32 já dá para ver que um balaio de gato aqui no meio, né, um monte de fiozinhos aqui, tem que tomar cuidado com todos eles. Agora, falando um pouco sobre a parte de fusão, né? Primeiro eu vou estar falando sobre o processo de fusão em si, e depois sobre a máquina de fusão que realiza esse processo. Bom, a fusão. Para começar o processo de fusão, você tem que saber qual fibra que você vai fazer a fusão, né? Então, no caso, você decapa ela e procura até achar a fibra correta para poder fazer a fusão. Para começar o processo, a fibra ela tem que ser limpa, ela tem que ser... tem que retirar qualquer coisa que tenha em volta dela, deixar só o tubinho de vidro, sem o acrílico também. Então, aqui no caso, a gente pode ver que tem o cabo e tal, isso aqui é um desenho bem
fora da realidade, né? Nunca você vai ter um cabo onde as fibras elas estão sem nenhuma proteção, sem nenhum elemento dentro e tal, mas dá para entender mais ou menos pelo desenho o que tem que fazer aqui, o que tem que capar. Esse tubinho aqui, esse tubinho mais grosso que está protegendo a fibra aqui, é o acrílico, com bastante zoom, né? Mas é o acrílico. Para poder arrancar esse cara, deixar só a fibra, só o vidro aqui, só essa pontinha mais branca, mais transparente que está aqui, é usado normalmente um alicate parecido, similar a esse aqui. Esses dentinhos que ele tem aqui dentro, eles servem para tirar as camadas mais externas até as mais internas da fibra. Ele tem um diâmetro mais ou menos acertado ali para garantir que o cara não vai cortar o cabo, cortar a fibra na hora de tirar o acrílico. Mesmo assim, se o cara for muito bruto, ele acaba quebrando ela, né? Então tem que tomar cuidado para não quebrar ela na hora de tirar o acrílico. E depois de ter tirado o acrílico, na verdade isso aqui não tira ele de maneira muito efetiva, não. Ele mais raspa ele, quebra ele, né? Porque ele é um elemento sólido e rígido. Então, na hora que o alicate passa por ele, ele meio que risca, meio que vai quebrando ele. Em cima disso é passado um álcool isopropílico, daí ele tira qualquer sujeirinha, qualquer restinho de acrílico que tenha em volta da fibra, que vem em volta desse tubinho aqui de vidro, e deixa ele bem limpinho. Em seguida, a gente tem esse cara aqui, isso aqui é um clivador. Ele serve para cortar a fibra no comprimento certo, não sendo grande demais nem pequeno demais, né? Para facilitar a fusão para a máquina, né? Porque como as duas pontas que vão ser fundidas, elas têm que entrar dentro da máquina, no gabarito da máquina, elas têm que ter um comprimento certo. Se for grande demais, a parte frágil vai ficar para fora da máquina e pode quebrar no processo de fusão. Se for pequeno demais, vai ter acrílico perto do eletrodo e daí vai gerar uma bagunça gigante na máquina, né? Então tem que respeitar ali o comprimento certo. Para garantir, para não precisar o cara ficar com um paquímetro, uma régua, alguma coisa para medir o comprimento, tem esse gabarito aqui, ó, essa peça de plástico aqui. Essa tampinha plástica aqui de cima, ela sobe. Dentro dessa meia lua aqui que tem aqui, ó, dá para ver mais ou menos aqui na imagem, é encaixada a fibra. E daí, quando você fecha esse tubinho aqui, essa tampinha, ela prende a fibra ali no meio. Ela tem um imãzinho aqui, ela prende a fibra, trava a fibra ali no meio. Isso garante que a fibra ela não vai ser maior, né, a parte de capa ali, de nua, né, fibra nua, não vai ser maior que isso aqui, né? A parte onde você vai colocar ali dentro, a fibra nua, ela tem que começar nessa margem aqui, nesse pontinho, nessa linha que está aqui, que começa esse vale mais fundo aqui do clivador. Daí você trava aqui. Depois de ter fechado essa tampinha, é só apertar, empurrar essa alavanca aqui de aço para frente, e esse disco de corte aqui, ele vai passar pela fibra. O clivador tem uma curiosidade, que ele é muito bem alinhado a 90 graus da fibra, esse disquinho. Então, por que eu não posso pegar, simplesmente cortar com um alicate a ponta da fibra para poder fazer a fusão? Porque a ponta da fibra onde vai ser feita a fusão, ela tem que estar perfeitamente a 90 graus. Ela tem que estar similar àquele processo de fusão do tubo de vidro, lá no começo do processo de fabricação da fibra. Eles têm que estar alinhados perfeitamente a 90 graus para fazer a fusão, para ela ficar perfeita. Para que o tubo que está ali dentro, aquela parte oca que está lá de dentro do tubo, ela não tenha nenhuma incompatibilidade. E daí a luz ela consiga passar com o mínimo de perda de potência, com o mínimo de atenuação possível. Então, por isso, esse disco de corte que está aqui no meio, ele vai passar cortando exatamente a 90 graus a fibra, deixando ela perfeitamente alinhada, e daí isso vai garantir que na etapa de fusão, as duas pontinhas, as duas bocas ali da fibra, elas vão estar bem alinhadinhas, bem cortadas, para que a fusão ela saia perfeita. Ou mais perto do perfeito, né? Aqui tem uma foto mais detalhada de como funciona
como é fisicamente o disco de corte, né? Esses numerozinhos que tem aqui, eles servem para o seguinte: quando você tem um disco de corte desses, esse equipamento que é caro, que custa ali na margem de 200 a 300 pila, cada um, é meio caro. E na hora de você comprar ele, tá vendo o tamanho desse disco aqui. Então, e você vai usar uma pequena parcela dele aqui para fazer o corte. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa: mesmo um disco bem feito, esse aqui, feito para isso aqui, ele também desgasta. Com o tempo ele vai desgastar. E se você usar ele sempre na mesma posição, ele pode acabar começar a cortar a fibra, ele vai perder o fio e vai começar a cortar a fibra do jeito errado. Então, com o tempo, você tem que dar uma girada no disco para fazer com que ele continue cortando bem. Então, por isso que tem esse número aqui. Quando você compra, ele vai vir com o número 1 posicionado no topo. Então, nessa parte onde ele está cortando, está posicionado 1. Com o tempo, começou a fibra começou a sair errado. Então, você vai lá, solta um parafuso que está prendendo ele aqui no meio, né, afrouxa um pouquinho aqui, e gira o disco para o 2. Então, essa parte aqui, essa ponta que está em cima do 2 aqui, ela vai começar a cortar. E assim você repete o processo até chegar no 12. Quando chegar no 12, o teu disco ele vai estar totalmente sem fio. Daí ou tu troca o disco ou tu troca o clivador, né? Dependendo de como vai estar o estado do clivador, tem que trocar o clivador inteiro. Então, isso serve para aproveitar um pouco mais o disco. Bom, aqui, falando um pouco ainda sobre a fusão, a gente vai ter a emenda pronta aqui. Eu vou estar mostrando depois um pouquinho mais para frente, como que a fibra se funde aqui. Tem uma foto bem legal da fibra se fundindo, só que eu deixei mais lá para frente para explicar como funcionam os eletrodos da máquina de fusão. Eu já aproveito e explico isso junto. Então, aqui para fazer com a emenda já pronta, não dá para vê-la aqui no meio, né? Eu sei que vai ter gente que vai ter curiosidade de como é que fica, se dá para ver ou se não dá para ver o ponto onde a emenda tá feita, né, o ponto de fusão, só que não dá. Porque como é uma região muito frágil da fibra, ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem protegida, para garantir que ela não vai quebrar de novo, porque é uma área onde o vidro fica muito frágil, então ele quebra muito fácil. Para isso, é colocado esse protetor de emenda no cabo. Isso é similar a um tubo termocontrato. Você coloca ele antes de fazer a fusão, e depois de fazer a fusão você coloca ele em cima da emenda ali, em cima do ponto onde foi feita a fusão, e aquece ele. Daí ele contrai aqui o plástico que tem dentro dele, abraça bem a fibra, e daí esse tubinho, esse cilindrinho aqui de aço, não deixa aquele ponto ali dobrar, e daí ele não quebra. Isso aqui, tem gente que vai acabar pensando, né? Como é que eu faço para aquecer e contrair ele? Os tubos termocondrátil elétricos, né? Normalmente você pega um isqueiro, vai lá e taca fogo nele ali perto, esquenta ele, que ele contrai. Isso aqui não pode ser feito isso aí, não. Isso é um negócio mais sensível. Então, para isso tem um próprio forno, uma própria estufa na máquina que serve para esquentar esse cara e fazer com que ele contraia e abrace a fibra, né? Bom, depois da emenda estar pronta, tá na hora de abrigar ela em algum lugar, porque mesmo tendo uma emenda ali, um protetor em volta da fusão, ainda assim a fibra nua é muito sensível, então ela não pode ficar jogada de qualquer jeito, principalmente quando você está falando que o cabo ele pode ser um cabo externo, então ele vai ficar na rua. Então tem que ter alguma coisa que acomode aquilo ali, acomode as fusões e não deixem elas ficar no clima. Esse negócio, isso aí que vai abrigar, o nome é caixa de emenda. Então aqui a gente tem uma foto de uma bandeja de emenda. Essa bandeja de emenda ela vai ficar dentro da caixa, que dá para ver mais ou menos a foto. Depois tem algumas fotos mais detalhadas de como elas são. Mas antes explicando um pouco sobre o processo de organização aqui, de acomodação, as fibras elas vão entrar por um lado, né, as fibras de um cabo, por exemplo, que é um processo bem simples de um cabo se fundindo a outro. Então, você vai ter as fibras de um cabo entrando. Esse espaço aqui, ele é feito para acomodar o comprimento ali da fibra, que é de sobra, que é feito para caso uma fusão dessas aqui não dê certo, você possa ter mais fibra para poder fazer outra fusão, para garantir que você não vai precisar cortar o cabo depois de novo e fazer tudo de novo.
Então, você tem que ter um comprimento legal de fibra aqui para poder fazer várias fusões, né? Então, por exemplo, aqui eu estou chegando com a fibra essas 4 fibras aqui, elas vêm até aqui, dão essas voltas aqui onde o comprimento é reduzido, né? Ele fica, tem que tomar bastante cuidado aqui, isso aqui, as caixas de emenda, elas já são feitas para ter um raio de curvatura legal para a fibra não quebrar, só que não pode dobrar demais, senão você pode acabar quebrando a fibra se exceder o raio de curvatura mínimo. As caixas de emenda já são preparadas para fazer essa voltinha aqui, mas o ideal é respeitar sempre a curvatura, não sempre ficar perto da borda aqui, ó. Não fazer um círculo muito pequeno para não quebrar a fibra. As pontas, elas são jogadas aqui nesse pente, aqui, esse pente de acomodação aqui. Aqui vão ficar os cilindros do protetor de emenda, né? Eles são encaixados aqui, tem uma ranhura, sai a fibra da entrada aqui, e aqui sai a outra ponta da fibra que vai para a saída, né? E aqui dá para ver uma foto real de um processo desses aqui, com todas as fibras aqui, elas dão essa volta aqui. Na prática, não vai chegar a fibra nua daqui, tá? Aqui vai vir um tubo luze, um tubo com as fibras dentro, como a gente pode ver aqui com a setinha aqui, esse tubinho amarelo aqui. Esse carinha ele vai trazer as fibras até aqui dentro. Aqui elas vão ser... Aqui você vai cortar o tubo e vai deixar as fibras nuas. E daí sim elas vão ser feitas a fusão. A etapa de fusão é feita mais para frente aqui, né? A foto ela corta mais ou menos aqui. E daí aqui dá para ver, ó, o suporte que é preso na tampa da caixa de emenda, que está aqui, ó. Essa aqui é a tampa da caixa de emenda. Vou mostrar mais aqui no próximo slide. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma caixa de emenda de 24 fibras, uma de 72 e uma de 144. Aqui dá para ver como é que funciona. Esse é o aspecto físico da caixa de emenda fechada, né? Isso aqui que você vai normalmente achar num poste. Aqui tem as entradas dos cabos, né? Normalmente ele tem de 6 para mais entradas, dependendo. Essa caixa de 24 aqui, ela é feita para ter vários cabos entrando e vários cabos saindo. Dependendo, você pode colocar um cabo de 24, por exemplo, sair com 6 cabos com 4 cabos de 6 fibras, por exemplo. Então vai ter que ter uma saída para cada um. Aqui dentro vai ter uma bandeja. Essa bandeja aqui ela é feita para 24 fibras, né? Uma bandeja única para 24 fibras. Então, são 24 pontinhos de fusão aqui onde eu vou colocar aquela emenda. Aqui eu coloco o bobinamento ali da fusão e ficam todas as fusões. Eu consigo até documentar cada uma das fusões ali com a cor certinha de cada cabo que está entrando para saber qual que é o cabo. A de 72 já é um pouquinho mais complicada, né? Essa aqui é uma bandeja única, então ela é mais fácil, né? Você simplesmente abre a caixa e você já tem todas as fibras ali na frente. Essa aqui já tem algumas bandejas, uma atrás da outra, né? Solta esse velcro que tem em volta aqui das bandejas, e daí você vai descendo aqui a bandeja que você não quer trabalhar, até você chegar na bandeja que está vazia ou que está com a fibra que você vai trabalhar. Mas ela é bem similar a essa aqui. Tem uma região onde você vai embobinar a fibra nua, outra região, né, uma de entrada, uma de saída, daí depende da organização de cada técnico. E o pente de fusões aqui no meio, você vai armazenar todas as emendas de fusão. Aqui é a mesma coisa. Ela é um pouquinho mais gordinha, dá para ver, né, porque ela tem que colocar mais bandejas uma atrás da outra. E essa aqui mesmo, ela é gigante, né? Aqui você vai ter uma de 144 fibras, ela tem cada pentezinho desse aqui, cada camada dessa aqui é uma bandejinha dessas aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é de 12. Cada uma dessas aqui armazena 12 fusões. 12 ou 6, acho que é 12. Não, acho que isso aqui... É 12, é 12. Então, o que significa? Você vai trazer aqui o cabo grande, vai abrir ele aqui, vai deixar só os tubos luz, e depois eles vão ser levados até aqui. E daí aqui você vai trabalhar com as fusões. Então vai ter uma região de bobinamento. Como aquelas são mais pequenas, normalmente eles vão ficar só em uma. Então vai ter uma região só onde tanto os cabos de entrada quanto de saída vão ficar juntos. Tanto as fibras de entrada quanto de saída vão ficar juntos. E daí vai ter um pentezinho desse aqui para armazenar as fusões, né? Ainda falando um pouco sobre as fusões,
Agora chegamos na parte onde você vai ter os conectores. Então, por exemplo, esse aqui é um equipamento que você vai achar normalmente mais em provedores, não vai achar em clientes. Em alguns corporativos, em alguns prédios grandes, pode se achar, mas normalmente você acha isso aqui em clientes mesmo, em provedor de internet. Atrás dele chega o cabo, ele passa por... É uma bandeja de fusão aqui, similar à das caixas de menos, só que ela é feita para DIO mesmo, né, para distribuidor interno óptico. E o outro lado, a saída dessa bandeja, ela vai ser ligada a esse pente de conectores que tem aqui embaixo. Então, quando eu quiser ligar ou desligar algum condomínio, algum cliente, qualquer cliente que seja, eu vou ligar ou desligar ele, eu vou colocar, acoplar aqui a entrada que vai para o link, né? Vai para um outro equipamento, vai para uma OLT, vai para, sei lá, vai ligar o link para frente, né? Então, aqui eu consigo conectar, demandar todos os conectores que mandam depois para um cabo que vai para a rua, que vai para o cliente. Aqui é um ponto de terminação óptica. Isso aqui normalmente é achado nas residências de FTTH. Então, a fibra, ela chega até aqui. Tipo, ela vem da rua no low friction, né? Entra dentro desse cara. Dentro desse cara você vai ter um conector, um desses carinhas aqui, um conectorzinho desses. E daí daqui vai sair um que vai ser ligado no equipamento ativo do cliente. Normalmente é uma ONU. E aqui você vai ter uma caixa, e aqui tem uma caixa de terminação óptica. Isso aqui normalmente é achado em condomínios. Então, lá no térreo, primeiro andar, onde fica a ala onde os técnicos vão acessar, quando eu tenho um condomínio em FTTH, um prédio em FTTH, eu não preciso ir até eu faço a instalação até o cliente com fibra, e lá embaixo eu tenho uma caixinha dessas aqui, daí eu vou lá e conecto ou desconecto o cliente por aqui. Então, aqui vem os cabos da rua, tem um splitter aqui dentro, e esse splitter aqui, ele vai abrir, por exemplo, esse cara aqui parece ser um 1 para 8, tem 4 camadas, e embaixo dela tem outras 4 camadas. Então, entrou o cabo por aqui, sai os conectores aqui, vão por andar, né? Ou por andar, ou vai em cada cliente, sendo FTTH, e lá no cliente vai ter um equipamento desses aqui também, que vai ser depois ligado na ONU. Falando um pouco sobre a máquina de fusão, né? Aquela foto que eu tinha falado antes para vocês era isso aqui. Então, aqui, por exemplo, você vai ter uma fibra de um lado, outra fibra de outro lado. A máquina, ela tem alguns sensores ópticos aqui, alguns lasers que vão fazer um alinhamento. Então, a fibra, quando ela está aqui, para poder alinhar uma ponta a outra perfeitamente para fazer a descarga elétrica e aquecer o vidro, a máquina mesmo faz isso, né? Porque seria impossível de um técnico conseguir fazer um alinhamento perfeito manualmente, né? Então, tem uma máquina, ela vai lá e alinha perfeitamente, e daí, dos dois lados desse cara, é liberado uma alta tensão, ela cria um arco voltaico aqui no meio, e esse arco voltaico, ele esquenta o vidro até derreter ele, e daí ele forma uma emenda, né? Nessa imagem aqui, eu escolhi ela porque ela tem essa pontinha aqui. Isso aqui, quando você vai fechar o arco voltaico, normalmente ela tem essa proteção aqui, que é para o olho, para garantir que ninguém vai botar o dedo aqui na hora de fazer a fusão. Então ela fecha uma proteçãozinha aqui, que serve para garantir que durante o processo de fusão, durante a descarga elétrica aqui, ninguém mexa nos eletrodos e na fibra, né, na fibra que está sendo fundida. Em cima aqui tem um forno. Esse forninho aqui que serve para você pegar, colocar a emenda, o protetor de emenda aqui em cima do ponto de fusão, que eu mostrei na outra foto, aquele tubetezinho lá, com aquele termocontrátil com o ferrinho dentro, e ele vai entrar aqui dentro desse cara, dentro desse forninho, dessa estufinha aqui. Ela vai esquentar e daí ele vai derreter. Ele vai termocontrair. Aqui dá para ver uma foto dele funcionando, né? Do cara colocando o protetor de emenda dentro do forno. Então, aqui ele fez a fusão, depois ele levou até aqui em cima, ele vai colocar aqui dentro, ele vai fechar, a máquina fecha isso aqui,
e vai esquentar ele uniforme em todos os lados e vai derreter esse tubinho aqui, ó. Derreter não, termocontrair esse tubo aqui, ó. Como é que funciona? Essa aqui é a parte aberta, né, os componentes que formam o tubete. A haste de ferro que eu já falei. Isso aqui é o termocontrátil. A fibra vai dentro desse cara aqui, ela serve para esse cara aqui que vai abraçar a fibra. E isso aqui é um protetor, né, que mantém esses carinhas juntos aqui, né? E ele também é termocontrátil. Então a fibra vai dentro desse cara, esse cara aqui ele contrai, e depois esse cara contrai em cima desse e desse. E daí o negócio ele não deixa a fibra se mexer ali e mantém o ferro, essa haste de metal aqui em cima do ponto de solda, né? Do ponto de fusão. Agora falando um pouco sobre o lançamento aéreo, né? O lançamento da fibra na parte externa, na rua. Primeiro, a gente tem que listar os componentes mais comuns de se achar, os componentes mais comuns de se ver nos postes, né, que sustenta a fibra. Lógico que tem outros métodos de suspender, mas eu trouxe o que eu conheço, o que eu vejo no estágio onde eu trabalho, né, na empresa onde eu trabalho. Primeiro, a gente tem uma abraçadeira ajustável. Ela serve para prender, para sustentar tudo no poste, ela vai presa, né? Dá para ver bem aqui na foto, isso aqui exemplifica muito bem, fica bem fácil de mostrar como funciona. Então, a gente tem uma abraçadeira ajustável que vai presa no poste, ela vai sustentar um isolador de 4 ranhures. Esse aqui é um pouquinho diferente desse modelo aqui. Essa fita, ela vai por dentro desses dois ressaltos aqui, ela passa dentro disso aqui, ó. Então, ela passa por aqui, vai presa no poste e vai ser ajustada com esses 2 parafusos J aqui. O cabo, ele vai preso nessa alça pré-formada, né? Ela vai abraçar o cabo desse jeito aqui. Então, o cabo, ele vem por aqui, eu quero passar ele até aqui para continuar seguindo o curso. Então, ele vem por aqui, é abraçado e sustentado pela alça, depois ele dá a volta no poste e tem outra alça do outro lado que prende ele aqui. Depois ele pode ser tracionado sem problemas. Essa alça, então, ela é presa em um isolador. Esse aqui tem 4 ranhuras, né, para 4 cabos aqui. E daí todo esse kit é suspenso no poste. O lançamento aéreo, ele... De vez em quando você vai precisar fazer fusões, né? Porque o cabo ele não vai seguir desde o provedor até o cliente sem mudar de densidade, ou também nos casos de rompimento, né? Nos casos de acidente, o poste caiu, alguém bateu no poste, o poste caiu, ou deu algum problema, eu tive que tirar a rota dali e passar em outra rota. Eu preciso fazer uma emenda ali, porque eu não vou passar o cabo inteiro de novo. Então, no caso, eu tenho que ter, de vez em quando, eu vou acabar achando uma caixa de emenda nesse. Ou até mesmo para derivar para o cliente, né? Eu tenho um cabo que está passando, um cabo de um mini Red 6 e, de repente, eu quero atender um cliente. Então, eu vou lá, vou botar um splitter e vou descer um cabo, um low friction, por exemplo, e vou levar até o cliente. Então, no caso, eu vou precisar de uma caixinha dessas aqui, que entre com o cabo e sai com outro cabo. No caso dessas caixas aqui, elas precisam ter uma coisa chamada reserva técnica. Isso aqui, esse balaio aqui, esse rolo de fibra aqui, normalmente aqui ele não está sendo sustentado por esse suporte, mas normalmente nas instalações mais corretas, né, você vai ter um suporte desse modelo aqui, ou parecido com esse, né, que sustente mesmo e prenda a reserva que vai ser depois inserida dentro da caixa de emenda para a parte de fusões. Então, por exemplo, fui lá, fiz uma fusão e a fusão não saiu correta, tal, perdi todo o comprimento lá, tive que fazer de novo. Eu não posso simplesmente sair daqui e ser ligado direto no cabo que está saindo e está indo embora. Porque se der algum problema aqui, como é que eu vou fazer uma fusão, sendo que eu não tenho reserva de cabo para poder fazer outra fusão? Eu não vou poder fazer a fusão e deixar isso aqui esticado ao máximo, sendo que eu posso acabar estourando. Então,
Nesse caso, né, hipotético, eu teria que retirar cabo até o próximo poste, fazer uma reserva dessa para poder fazer as fusões. Então, no caso, o ideal é sempre ter uma reserva dessas antes da caixa de emenda. Por caso de algum dia eu precisar mexer nessa caixa de emenda aqui e eu não tiver comprimento suficiente de fibra lá dentro, eu consigo desenrolar um pouco desse cabo e fazer e aumentar o comprimento de novo da fibra que está lá dentro. Uma coisa que é bem importante, isso aqui, ó, plaquetas de identificação, placas de identificação. O cabo ele tem que ser identificado para as empresas saberem de quem é o cabo, né, para elas não cortarem o cabo errado, não fazerem fusões com o cabo errado, né. Já é um pouco mais difícil de fazer fusões com o cabo errado, né, não é um negócio comum, mas cortar o cabo errado é um negócio comum, sendo que ele não tem identificação. E para provedora de energia, né, para quem aluga o poste para as empresas, saberem de quem é o cabo que está passando ali, né, não pode ter um cabo sem identificação nenhuma passando na rede. Então, normalmente tem que, é uma coisa quase que obrigatória de ter uma identificação no cabo para saber de quem que é o cabo, né, de qual empresa que é o cabo. Bom, falando um pouco sobre a perda de potência. A rede de fibra óptica, ela, como eu disse anteriormente lá na parte dos splitters, desde o começo da rede até o final da rede, ela não vai ter ganho de potência, ela vai ter ativo só nas pontas. Então, ela sempre vai atenuar. Ou seja, começou a potência estava alta na saída do provedor e ela vai diminuindo até chegar no cliente. Ela não vai ter ganhos no meio, né? Então, para isso, é necessário saber se essa perda está aceitável ou não. Ela sempre pode assumir um valor muito alto e no cliente não chegar quase nada de potência, e daí o equipamento que está no cliente não conseguir fazer leitura do sinal. Então, os métodos mais comuns, assim, de leitura de potência na rua são esses dois aqui, ó. Esse aqui é um equipamento que serve para medir a potência nas fusões ou saber onde um cabo rompeu. Ele consegue, você coloca conector aqui da fibra nessas pontas aqui do cabo e ele faz uma medida óptica, né? Envia um laser pelo cabo e ele consegue determinar aonde que o cabo quebrou. Então, por exemplo, o cabo teve um rompimento a 200 metros de onde eu estou fazendo a medida. Eu sei que o cabo parou de transmitir dados, só que eu não sei em qual ponto. Eu não sei em que vão, né? Em que vão de dois postes o cabo está quebrado. Então, para saber isso, eu vou usar esse equipamento aqui. Ele vai me dizer mais ou menos a potência, ele tem uma precisão legal, mais ou menos em que lugar que o cabo está quebrado para eu poder ir até lá e consertar o problema, né? Para eu poder tirar aquele vão onde está quebrado, eu poder fazer uma emenda de cada lado do poste e repassar o cabo. Em cada lado do poste, não. Nos dois postes entre o vão e poder passar o cabo de novo para o link voltar. Isso aqui é um equipamento mais manual, digamos assim, ele não dá uma precisão, ele não diz valores, né, mas ele é bom para saber se o cabo está ou não quebrado. Se o cabo se ele tiver quebrado, o laser não vai passar. Só que ele usa um conector, né, não é direto na fibra, você coloca um conectorzinho nele, e essa caneta, ela injeta um laser na fibra, dentro do núcleo da fibra. E daí na outra ponta, você olha se a potência do laser se o laser está chegando com brilho, com alto brilho, com baixo brilho, ou se não está chegando. Então, com alto brilho ele está ok, né, com mais ou menos o mesmo brilho que está saindo da caneta. Com médio brilho significa que ele tem alguma perda de potência grande ali dentro. Porque para ser visível para ser visível a queda de brilho, significa que ali dentro tem uma perda de potência grande, porque senão não é visível. E também, se não estiver chegando nada, significa que a fibra ou está quebrada ou você ligou no lugar errado, né? Ligou na fibra errada. Então, esse aqui é um equipamento mais usado em residência, para fazer instalação em residências, essas coisas, onde normalmente as fusões já vão estar prontas, a única coisa que precisa fazer é o conector. Então, esse aqui é um equipamento mais manual, né? Um equipamento não tão caro como esse aqui custa na casa de 13, 14 mil reais. Esse aqui já é um equipamento mais manual, mais barato,
Então, e mais simples de ser usado, então dá para utilizar, para fazer um conector, fazer uma coisa mais simples, dá para se usar esse cara ao invés de cada técnico ter um equipamento desse cara aqui que é bem mais caro, bem mais complexo de usar, tem funções que para uma instalação residencial não vai ser necessário, então isso aqui ele quebra bem o galho para fazer instalações na residência, né? Conectores em geral, mas fusões é outra coisa, né? Fusões, quebras, perda de potência, os splitters também, para garantir que não está saindo muito fora da faixa do splitter, isso aqui também é bom, né? Isso aqui não consegue medir, tá? Então, para a parte mais fixa, né, da rede, que vai ter fusões, que vai ter splitters, splitagem, esse cara é o ideal. Agora, para fazer conectores, coisas que vão no cliente, nas pontas, né, tanto no provedor quanto no cliente, daí esse cara aqui, ele já ajuda bastante, não precisa ter um equipamento desse. Ainda falando sobre esses caras, aqui está uma leitura de um OTDR funcionando, né? Aqui dá para ver que a potência está caindo quase que linearmente ao longo da distância, ela dá um pico. Isso aqui é alguma leitura, alguma coisa estranha aconteceu com a fibra, algum erro da leitura, porque normalmente não tem ganho de potência na fibra, então não tem como subir a potência, né, mais do que ela estava antes. E em seguida a gente já pode, isso aqui provavelmente é em relação a queda que ele tem depois, provavelmente ele deve ter dado algum erro na leitura. Mas logo depois ela já desce bruscamente, e aqui já começa a ter um ruído grande de sinal. Dá para ver aqui, potência, né? Isso aqui provavelmente foi alguma fusão, algum splitter, porque a potência ela não caiu subitamente para o zero. Ela ainda desce, ela desce ainda, existe, né? Ela só é menor. Ou seja, isso aqui está passando potência, mas está passando uma potência parcial, menor, né? Então, normalmente foi perda de potência, não foi quebra de fibra, não foi algo nesse sentido. Falando um pouco sobre outra coisa que atenua bastante ou pode quebrar a fibra, né? É o raio de curvatura, como eu falei antes ali na parte das caixas de emenda, né? Se o raio de curvatura ele exceder o mínimo que a fibra permite, ela quebra. E se ele estiver muito perto, quanto mais pequeno for o raio de curvatura, mais atenuação a fibra vai ter. Ou seja, se você pega e faz um raio de curvatura de 30 centímetros, por exemplo, raio grande de curvatura, para uma fibra nua, né? A atenuação dela vai ser X. Agora, se eu faço um raio de curvatura de 5 centímetros, por exemplo, o raio de curvatura é menor, e a minha atenuação já é bem maior. Eu tenho bem mais perda de potência em relação ao de 30. E curvas excessivas, é lógico que vai quebrar a fibra que está aqui dentro, né? Então, por isso que, tanto nos splits, tem que tomar muito cuidado na hora de trabalhar com eles, porque tem muito fiozinho, e esses fiozinhos são frágeis. Então, se você fizer qualquer dobra na hora de fazer uma instalação, de colocar um conector, tirar um conector, você pode arrebentar isso aqui e daí você quebra o splitter. E um splitter com conector fica bem complicado de fazer uma fusão, né? Porque ele é feito para trabalhar com conector, não para trabalhar com fusão. Então não vai dar para pegar isso e fazer uma fusão ali e acabou, né? Não tem como fazer uma emenda ali no meio. Tem que trocar o splitter inteiro. Então imagina, um splitter de 1 para 32 portas, eu vou ter que trocar 32 portas de splitter, vou ter que trocar o splitter inteiro por causa de uma única porta que está quebrada. Se for utilizar um splitter conectorizado, né? Os splitters para fusão ainda até tem como, se ele tiver bastante comprimento, até tem como pegar e refazer a fusão. Mas os de conector não, se for usar o conector. Falando um pouco aqui sobre os conectores, né? Como eu já disse antes, inúmeras vezes, o conector é uma coisa que tira potência do sinal e tira bastante potência do sinal. Então, a grande desvantagem dele, ele é bem mais prático que uma fusão, né? Tanto de tirar, colocar o sinal, fazer o sinal funcionar ou não, tal, interromper. Só que a desvantagem dele é que ele consome muita potência para funcionar, ele atenua bastante o sinal. Isso acontece porque não existe um tubo contínuo entre... não existe uma fibra contínua aqui. Nessas pontinhas, dá para ver que aqui tem uma tampinha, isso aqui esse negocinho verde aqui, ó, esse cilindrinho verde aqui, ele sai.
isso aqui é uma tampa, e esse preto aqui também. Esse carinha aqui, ele entra dentro de uma dessas entradas aqui, elas são gêmeas, né? É para 2 conectores iguais, um de cada lado. E quando ele se encaixa, quando você coloca esse cara aqui dentro, a ponta dele, ela se alinha perfeitamente com a ponta desse cara aqui. Isso aqui é um conector SC-APC, e esse aqui é um acoplador SC-APC. As pontinhas, elas se alinham perfeitamente, o vidro, né, que está aqui dentro, ele se alinha perfeitamente de um lado ao outro, só que eles não se encostam. Eles ficam com uma folguinha de ar ali, pequena, minúscula, mas existe, que é feita porque se você encostar os dois, você corre o risco de riscar a superfície dos dois. Então, eles ficam um pouquinho afastados, mas eles ficam. E esse pouquinho afastados é suficiente para atenuar o sinal, e atenua bastante, né? Em relação a uma fusão, é lógico. Passa bastante a potência, isso aqui é usado em residências, só que atenua bem mais em relação à fibra, né? A fusão. Ainda falando sobre a perda de potência, a coisa que mais dá problema no cabo que não dá para trocar, não dá para remediar, né? Não tem como fugir disso, é a distância. Então, o cabo, eu não tenho como fugir da distância. A distância é uma coisa que não tem como mudar, eu só tenho como amplificar o sinal, não tem o que eu posso fazer além disso. Então, o grande problema, tanto que eu mostrei antes ali dos amplificadores, os cabos submarinos, por exemplo, como eles percorrem longas distâncias de um ponto a outro, né, eles têm que passar por continentes inteiros, eles precisam de uma grande potência nos ativos dos dois lados já para, pelo menos, cumprir uma boa parte do comprimento, uma parte razoável do comprimento, pelo menos, né? E no meio, se a potência não for suficiente para chegar de um lado a outro, eu vou precisar colocar um amplificador aqui no meio para compensar isso. É importante explicar também que potências grandes demais também dão problema, ok? Se a potência for grande demais, se você tiver uma potência alta demais de um ponto a outro da rede, né? Então, eu tenho lá o provedor e eu tenho o cliente. Se a potência entre os dois ela for grande demais, ou seja, eu estou saindo com uma potência muito alta, meus acopladores, eles estão com uma perda de potência baixa, os meus splitters estão com uma perda de potência baixa, está tudo com pouca perda de potência, menos do que eu calculei no projeto. O que pode acontecer é que eu vou chegar num cliente com uma potência um pouco maior do que eu esperava, um pouco maior do que até o próprio aparelho aceita, e daí eu posso começar a danificar o aparelho. Então, não é quanto maior a potência, melhor. É uma faixa de potência que eu vou trabalhar. Se for alta demais, vai dar problema, pode queimar o aparelho, vai diminuir a vida útil tal, do leitor, né? E se for baixo demais, o aparelho não vai conseguir ler e às vezes vai perder a comunicação, né? Não vai conseguir entender o que as pontas elas estão falando, elas não vão conseguir se conversar direito. Bom, agora falando de uma exemplificação de rede FTTH. Né? Bom, primeiro os equipamentos que vão para casa do cliente, né? Então, aqui está o exemplo, né, da rede, né? Você tem a fibra que está vindo da rede, daí você tem, por exemplo, um splitter de 1 para 16 aqui. Esse splitter vai sair com 16 portas, 15 portas vão seguir para outras casas, ou para frente da rede, e uma dessas portas vai descer até a sua casa. A porta do splitter, ela não vai vir até a tua casa, né? Ela tem um comprimento razoável ali, mas ela não vem até a tua casa, ela não tem 200, 300 metros para vir até a casa. Então, na própria caixa onde fica o splitter, se ele não for um splitter de fusão, se não tiver uma fusão até a casa do cliente, ele vai ser conectorizado. Se ele for conectorizado, vai vir um cabo, dos dois jeitos, vai vir um cabo low friction aqui, ou um cabo de acesso, um cabo para cliente, e esse cabo de acesso, quando ele chegar na casa do cliente, ele vai ser
similar a esse cabo branco aqui, que dá para ver aqui nessa foto aqui. Isso aqui é um ponto de terminação óptica. O cabo de low friction vai entrar, ele vai ser enrolado aqui dentro para dar um comprimento. Caso eu tenha que refazer o conector depois, eu tenho um comprimento razoável aqui. Isso aqui já vai ficar dentro da casa do cliente, fica dentro lá. Tanto em prédios, que são atendidos em FTTH, quanto em casa. E aqui na ponta eu vou ter um conector SC-UPC, esse aqui, o azulzinho é UPC. Na ponta dele tem uma tampinha que serve para garantir que não vai entrar poeira dentro do conector. E esse conector aqui, ele vai ser ligado através de um cordão. Esse aqui é um cordão SC-UPC, SC-UPC, né? As duas pontas são iguais. E ele vai sair desse carinha e vai entrar no meu aparelho ativo. Não precisa ser esse aqui é uma ONU, é um equipamento, um roteador padrão, só que ele tem uma entrada de fibra, né, nele. Não precisa ser necessariamente esse tipo de equipamento, pode ser qualquer equipamento que tem uma entrada de fibra que depois vai para a rede, vai para, sei lá, vai para a aplicação que o cliente desejar. E ele vai, só que necessariamente vai ter um ponto de terminação ótica, pelo seguinte motivo. Nem sempre eu vou ficar com um conector, o meu conector ele vai ser bem crimpado, vai ser bem construído, então às vezes eu vou precisar fazer mais de uma vez esse processo aqui. E às vezes eu posso acabar trocando esse ativo aqui. Antes eu estava com um ativo que funcionava, sei lá, até 300 mega, e depois eu fui lá e troquei para um ativo giga. Se eu tiver feito o conector diretamente dentro desse equipamento aqui, eu vou ter que trocar, eu vou ter que cortar esse cabo aqui e fazer outro. Então, no caso, tendo esse PTO em casa, a única coisa que eu vou precisar fazer é tirar essa pontinha de cabo daqui, trocar o ativo e colocar essa pontinha de cabo de novo aqui, né? Essa aqui vai nesse cara e essa pontinha vai nesse cara aqui. Tiro esse ativo, coloco o outro e engato essa porta lá de novo. E acabou, eu não tenho mais problemas com o ativo, né? Posso trocar quantas vezes eu quiser. E outra que, quando esse cara aqui ele tiver com uma perda de potência aceitável, ou seja, ele estiver chegando a uma potência nessa porta aqui boa, suficiente para a leitura desse cara, não preciso mais mexer no meu ponto de terminação. Ou seja, a minha fibra até a casa do cliente ela já está ok. É uma coisa menos para me preocupar. Ou seja, dali para frente, a única coisa que eu vou ter que me preocupar é com o ativo. Mais nada. E com esse cordão aqui também, né? Que ele pode ser dobrado e tal. Aqui tem um exemplo de rede FTTH. Grande já, né? Um exemplo mais detalhado, diferente do anterior ali, onde eu só tinha uma casa do cliente, que eu já decidi colocar algumas a mais para mostrar mais ou menos como seria a rede de splitagem, né? Como uma única fibra consegue atender mais de um cliente. No caso aqui, ela está atendendo 16, 24 clientes, né? 24 clientes finais aqui. Então, como é que funciona? Eu tenho uma entrada, essa entrada não necessariamente precisa estar saindo do provedor e vindo para cá, ela pode estar vindo de uma caixa de emenda, alguma coisa, mas o que interessa é que ela vai ir até o provedor. Aqui é rede, aqui vai até o provedor. Então, daqui para frente vai entrar a rede de splitagem. Por que eu coloquei um 1090 e aqui eu botei já um 1585, né? Por que aqui por que eu não botei tudo 1090, tudo 1585? Porque eu não coloquei os splits iguais? Porque é o seguinte, aqui eu tenho 100% da potência do sinal. Então, aqui eu estou com 100%. Daí, aqui eu tirei 10%, 10% vieram para cá, e 90% seguem para frente. Ok? Então, 90% do sinal vai entrar nesse cara. Então, significa que a maior potência que eu tenho dentro desse cara aqui é 90%. E aqui, esses 85% que eu tenho que estão indo para o outro, são 85% de potência em cima de 90%. É meio confuso, né? Mas o que significa dizer isso? Esse meu 90% aqui, para esse cara aqui, em relação a isso aqui, é 90%. Só que para esse splitter aqui, essa potência que está vindo aqui é 100%. Então, significa dizer que esse 85%, essa divisão que eu tenho aqui, é em cima dessa potência, não dessa. Então, por isso que eu tenho que compensar. Cada vez eu vou ter que dar um splitter menor. Se eu colocar 10,90 e 10,90, aqui eu tenho 10% de potência. Aqui eu não tenho 10%, eu tenho menos.
Então, tem que compensar, tem que botar um pouquinho de potência a mais saindo aqui, porque esse 5% aqui vai compensar, vai chegar mais ou menos perto de 10% de potência. Então, significa que se eu tinha menos 27 dBm, aqui eu vou ter algo parecido, porque esse 5% vai compensar isso, entendeu? Aqui eu tenho mais, eu tenho 5% a mais, aqui eu já tenho 10% a mais, né? Pra cada vez ele vai dando um pouco mais de potência para garantir. Por isso que eu não posso sair botando um monte de splitter um atrás do outro e atender 1 milhão de clientes com a mesma fibra. Tanto porque o ativo não vai aguentar atender tantas ONUs uma atrás da outra, né? Ele não tem capacidade ativa para isso, e tanto porque a potência lá nos últimos ativos não vai ser suficiente para o leitor, para o ativo identificar que o provedor está falando com ele. Então, por isso que eu tenho que ter esse cascateamento aqui, aumentando cada vez mais as saídas que vão ser derivadas para os clientes. Depois que eu tenho essa saída aqui, ela ainda é meio ineficiente porque eu não preciso de uma potência ainda tão alta quanto essa para atender esses clientes, e outra que eu só tenho uma única fibra. Então, por exemplo, se eu usar 4 splits aqui, antes eu só conseguiria atender 4 clientes, que não ajuda muito, né? Por mais que eu já tenha uma multiplicação de 1 para 4 clientes aqui, isso não é perto da realidade das redes de fibra óptica. Normalmente você tem bem mais de 4 clientes atendidos com uma única fibra que vai para o provedor. Então, no caso aqui, eu tenho um splitter de 1 para 8, vai entrar 15% de potência aqui desse splitter aqui dentro desse cara. Esses 15% vão ser divididos em 8 partes, e essas 8 partes vão atender 8 clientes. 8 clientes. Então, cada um deles vai receber uma parcela de 8, igual, de mesma potência, né? Então, todos esses caras aqui vão ter a mesma potência, teoricamente, chegando nos seus equipamentos, e eles vão ser atendidos com apenas uma única saída desse cara aqui, né? Com uma única saída desse splitter aqui. É importante dizer que esse símbolozinho aqui, por mais que ele pareça um prédio, isso aqui só tem um equipamento aqui dentro, tá? É só um equipamento. Só um roteador aqui. É FTTH, então a fibra vai até dentro da casa do cliente. Isso aqui teoricamente, era para ser uma casa. Eu só não consegui achar um símbolo que fosse parecido com uma casa, né? No programa que eu utilizei para fazer esse esquemático aqui. Agora, falando um pouco sobre FTTB, Fiber to the Building, o que a gente tem aqui? Diferente do FTTH, onde eu vou levar a fibra até a casa do cliente, eu vou levar ela perto da casa do cliente. Eu vou ter uma fibra mais ou menos exclusiva. Na verdade, ela vai ser exclusiva à estrutura, não ao cliente em si. Ou seja, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um esquemático de um prédio de 8 andares e um térreo, né? O que esse cara aqui tem? Ele vai ter clientes aqui, ele pode ter, sei lá, 4 clientes por andar, vamos supor. E que eu tinha dimensionado para 4 clientes por andar, né? 8 portas, então por exemplo, esse switch aqui vai atender o 8º andar e o 7º andar, né? Vai atender 2 andares aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter um splitter, do mesmo jeito da rede de FTTH, que o splitter está vindo, ele pode estar seguindo, ou ele pode estar vindo de um provedor aqui nessa fibra, né? Uma porta vai seguir para um splitter lá na frente, ou para outro bloco desse mesmo estilo aqui, só que uma porta dele, a porta de menor potência, ela vai estar entrando aqui. Aqui ela vai estar entrando em uma ONU, né, que é esse equipamento aqui, ele vai ter uma entrada óptica, exatamente, até esse ponto é exatamente igual ao sistema de FTTH, então ele vai ter uma entrada com um PTO, um cordão, e vai entrar aqui, no primeiro equipamento ativo desde o provedor. E daí daqui eu vou sair com uma entrada de rede. Essa entrada de rede ela vai ser ligada em um switch, para aumentar a quantidade de portas, né? No caso, esse switch aqui ele vai atender o térreo e o primeiro andar. Então, no caso, aqui eu exemplifiquei usando um ONU giga e um switch giga. É importante de mencionar no FTTB,
os meus equipamentos ativos, porque eu tenho que atender todo, teoricamente, né, tendo como meta 100% de atendimento nesse prédio, eu vou ter que atender todos os clientes aqui com uma capacidade mediana ali de, de, de banda, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 gigabit, eu tenho que, com 1 gigabit, atender todos os clientes desse prédio. Essa que é a dificuldade no dimensionamento da FTTB, mas é também a única dificuldade. A vantagem é que eu não preciso levar uma fibra por cliente e ter um equipamento caro como o ANU por cliente. Eu atendo todos eles aqui usando equipamentos padrão de rede, né? Então, no caso, esse primeiro switch aqui, ele vai ser giga, e o ANU aqui, ela também vai ser giga. Em seguida, vai seguir um cabo de rede, já é par metálico. Desde esse ponto aqui, tudo em laranja aqui, vai ser par metálico. Então, desse ponto até da ONU até o switch, já vai ser esse patch cord aqui, par metálico. Aqui, esse cara vai atender já o térreo primeiro andar, daí esse par metálico segue para o segundo andar, onde vai ter mais um switch. Esse switch vai atender tanto o segundo quanto o terceiro, e assim vai até o oitavo. E por último, a gente vai ter aqui um exemplo de rede FTTB multibloco. Então, no caso, seria exatamente a mesma coisa do primeiro exemplo ali que eu dei, só que agora a gente vai ter aquele sistema de splitagem aqui um atrás do outro, ligando os blocos. Então, por exemplo, aqui eu estou entrando com a rede, né, com uma fibra que vem da rede, que vem lá do meu provedor, tal. Vai ter um splitter 1090. 10% da saída vai entrar nesse primeiro bloco aqui, vai ligar essa ONU, e essa ONU ela vai ligar esse switch 8 portos aqui e tudo mais. Vai funcionar do mesmo jeito de antes. 90% vai entrar nesse cara, e daí 80% vão seguir, 85% vão seguir para esse, desse cara 80% vão seguir para esse, 70% e assim vai. E o resto vai entrar nesses caras aqui. Daí vocês podem me perguntar, né? Quantos splitters eu consigo ligar um atrás do outro? Eu posso ligar infinitos splitters, atender com uma fibra um bairro todo? Na verdade, a única coisa que impede é a potência. Então, você tem que ficar medindo, né? Tem que ficar esperto e medindo. A potência está chegando aqui, a potência está chegando aqui, aqui, e sempre nesses pontos aqui também, que estão ligando a saída de um splitter na entrada de outro, para garantir que a potência está chegando numa faixa ideal, né? O equipamento ativo, ele vai ter, no manual dele, em algum lugar vai estar dizendo qual que é a faixa de operação dele. Então, ele vai dizer de tantos dBm até tantos dBm. Ele vai funcionar em uma faixa. Qualquer coisa acima disso vai danificar, qualquer coisa abaixo ele não vai conseguir identificar ou vai dar problema. Então, para garantir que funcione, você tem que medir a potência que está chegando aqui para garantir que ela está ok. Então, o que limita eu colocar um splitter atrás do outro desse jeito aqui? A única coisa que limita é a potência. Se aqui no caso, ela vai ser cada vez mais atenuada. Em algum ponto, eu vou ter uma potência tão pequena que ela não vai conseguir ligar uma ONU. Uma ONU não vai conseguir entender o que está chegando ali. E muito menos vai conseguir transmitir alguma coisa de volta para o provedor. Então, a única coisa que limita é isso. Mas poder colocar um splitter atrás do outro desse jeito aqui, eu posso. Não tem problema nenhum. Só que, até por outro motivo que esse aqui não é muito utilizado, tantos assim um atrás do outro, é porque cada splitter atenua um pouco, né? A gente viu antes ali na tabela de potência que esses splitters aqui, eles vão se atenuando. Então, eles vão comendo potência do sinal. Então, se eu coloco esse aqui, eu vou ter, por exemplo, aqui, a saída que eu tenho aqui, somando, vai dar esse 90% aqui, só que eu tenho que descontar o que ele consumiu, né, que não é pouco também, né? Então, o que impede de eu ligar um atrás do outro assim ao infinito é a potência que eu vou ter no final para ligar um equipamento ativo, que não vai ser suficiente. Bom, pessoal, então é isso. Eu tentei não resumir tanto, não me importar tanto com o tempo da apresentação. Eu tentei deixar o mais completa possível, trazer todos os tópicos que eu achava necessário, tudo que eu achava que era importante falar para garantir que todo mundo ia entender.
como é que funciona. Tentei explicar o mais fácil possível para todo mundo, maior compreensão possível para todo mundo entender, e ao mesmo tempo dar detalhes de tudo que eu aprendi. Eu já vou adiantando ali, peço perdão que deu problema na parte tem um chiado de fundo ali, eu olhei na edição antes, né, isso aqui eu tô gravando depois, isso é por causa do mouse, tá, eu tentei diminuir o volume do vídeo para tentar tirar e não consegui. E outro problema que foi é que de vez em quando dá alguma louca ali com o áudio ou com o vídeo por causa do Google Meet, isso aí também não consegui trocar, né. Partes muito importantes eu acabei trocando, eu regravei para que desse para entender, para tentar deixar o mais completo possível. Tem algumas partes ali onde vai ter umas falhas de gravação, só que não são partes tão importantes assim. Depois eu falo em algum outro momento. Tudo que eu assisti o vídeo inteiro de novo e vi que em alguns pontos deu algum problema com o áudio, mas logo depois eu falei sobre a mesma coisa de novo e daí dá para entender, beleza? Bom, eu já deixei na descrição, se tiver algum problema, alguma dúvida ali, pode deixar nos comentários e me chamar. Eu respondo, não tem problema, tá bom? Tchau, tchau.